Flamengo consegue contratação repentina e tá fechando o grande negócio. Vamos falar sobre isso. O presidente do Flamengo entra no processo pra cima do Pedrinho. Pedrão, vamos falar sobre isso também. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, tem muita coisa pra gente conversar e está decidido, pessoal. O adversário do Flamengo na Copa Libertadores da América será a equipe do Independiente del Valle de Quito, pessoal. Pois é, mais de 2.800 metros de altitude, pessoal. O Flamengo vai subir o pico do alto do Morro da Montanha para enfrentar a equipe do Independiente del Valle. Primeiro jogo é na semana do dia 8 de setembro e o segundo jogo, né, na semana ali do dia 17, dia 16, mais ou menos. Isso aí vai depender, evidentemente, da escolha da televisão, né? Mas teremos esses jogos aí ainda na primeira quinzena de setembro, ao que tudo indica. Aguardemos apenas o pronunciamento da Conmebol para agendar essas datas da partida. Sempre lembrando, o Flamengo teve a melhor campanha da fase de grupos de toda Libertadores, portanto o jogo da ida fora de casa contra o Independiente del Valle, na altitude. A defesa do Flamengo vai ter que se mostrar boa, o Flamengo vai ter que ir com uma boa estratégia para Quito. Muita gente fala, Pedrão, Quito não pega tanto. Pega sim, eu já fui a Quito, fui a Flamengo LDU no ano passado. O Del Valle, por mais que tenha limitações financeiras ali e tal, é uma equipe estruturada, tá? É um dos melhores projetos de equipe que você tem de gestão, exemplos de gestão que você tem no Equador hoje. Portanto, o Flamengo precisa tomar muito cuidado. Não tem nada ganho, meus amigos. Absolutamente nada ganho, até porque o Flamengo tem um histórico de tomar uma goleada lá de 6, tudo bem que era o Domenech, o técnico do Flamengo. Tem um histórico de empatar também, é bem verdade. Mas na Recopa Sul-Americana de 2023, o Flamengo perde para o Del Valle no jogo da ida, ganha o da volta, vai para os pênaltis, acaba perdendo nos pênaltis. Então, assim, é levar com muita seriedade esse jogo, meus amigos. O Flamengo não pode dar mole nessas quartas de final de Copa Libertadores da América. Vai enfrentar desafio logístico porque a distância é muito grande da cidade do Rio de Janeiro até Quito, né? Ainda bem que o Flamengo tem a possibilidade de fretar voos. Estava até pensando na possibilidade de ter um avião próprio, assim como o Palmeiras tem, mas o Flamengo freta os voos. E acaba que para os torcedores fica mais difícil, né? Porque tem um voo que sai do Rio de Janeiro, mas você tem que ir para Lima. De Lima, você vai para Quito, né? Não tem voo direto, não tem de São Paulo, não há voos diretos para Quito. Você necessita fazer uma escala. Mas enfim, é esse o time que nós vamos pegar e nós temos que ir para dentro dele. Não tem essa história da carochinha não. E vamos Flamengo, né? Conseguir um bom resultado, pelo menos um empatezinho lá na altitude, para trazer com tranquilidade a partida para o estádio do Maracanã, pessoal. Apesar de não ser uma unanimidade, apesar de estar sendo criticado muito pela imprensa, sendo muito criticado pela imprensa, sendo criticado por criadores de conteúdo, torcedores, Rossi segue prestigiado pelo técnico português Leonardo Jardim e não corre risco de perder a posição para André. Nesse momento, o argentino já soma 36 jogos com a camisa do Flamengo, contra apenas 6 do recém-contratado. Por sinal, André disputou apenas um jogo sob o comando do português na vitória, né, por 3-0 no Cusco, fora de casa, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vale lembrar que o Flamengo gastou uma quantia de 6 milhões de euros na contratação do André para não utilizá-lo, não confiar. Para que o senhor José Boto aprovou, contratou
o André, então, né, meus amigos? Mas, enfim, é torcer aí para que o Rossi retome pelo menos uma fase mediana, porque essa fase dele realmente tá terrível. Eu tô vendo algumas pessoas defendendo o Rossi, inclusive ontem nós tivemos o gol do Arroio, né? De fora da área, parece que o Arroio, né? Esse chute do Arroio, ele é muito bom nesse chute. Ele meteu um golaço no Atlético Mineiro ontem também. Porém, meus amigos, eu tô vendo algumas pessoas, né? Pô, veja bem, eu vi o Lédio Carmona, não vejo essas falhas no Rossi, coisa e tal. Olha, a questão não é uma falha clara e manifesta. A questão é que um goleiro que não faz defesas difíceis, sabe? Uma questão é que um goleiro que, quando chega para quem sabe fazer uma defesa difícil, tentar alguma coisa, ele não consegue fazer, sabe? Esse é o grande X da questão realmente. Enfim, vamos evoluindo aí que tem muita coisa pra gente conversar. Anderson Daronco, infelizmente, também vai botar quem? É definido como árbitro da partida entre Flamengo e Mirassol no próximo dia 2 de setembro no Maracanã. Jogo esse válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4ª rodada essa atrasada que foi remarcada pela CBF. Quem apita é o Anderson, que não é mais maromba, tá? Acho que tomou um Monjaro. Anderson Monjaro Daronco aí, que vai apitar o jogo do Flamengo. Temos uma outra arbitragem também definida, é a arbitragem de Remo e Flamengo do próximo dia 6 de setembro, no domingo, 4 dias após essa partida diante da equipe do Mirassol, lá no Mangueirão, em Belém, jogo esse válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem apita é Lucas Casagrande, não é árbitro FIFA, é do Paraná, é tido como uma das grandes promessas das categorias de base de árbitros da CBF, que é um troço realmente tenebroso, tem apenas 25, 26 anos de idade, o Lucas Casagrande, enfim, é ele quem vai apitar essa partida do Flamengo, que ele não faça nenhuma cagada, pessoal. O gramado do Maracanã passa por reforma antes de clássico entre Flamengo e Botafogo, pessoal, após que esse consórcio Fla-Flu promove ajustes que tiveram como foco especial a área do gol norte, pessoal. Realmente estava muito difícil, né, ali pro goleiro, né, pros atacantes, aquela coisa ali. Reforma também foi pensada visando o jogo da NFL no Rio de Janeiro. Não sei pra que botar esse raio desse jogo da NFL, né, no Maracanã. Porque eles estão tentando captar torcedores da NFL. Bicho, dane-se a NFL. Eu sei que tem gente que gosta aí do futebol americano, mas eu tô pouco me lixando, não gosto. Eles cagam pra futebol verdadeiro também, e agora eu cago pra futebol americano também. Só vão lá pra detonar o gramado, porque vocês já viram as travas da chuteira daquele jogador de futebol americano? É tudo pontiagudo, vai detonar o gramado. Aí do que adianta também você tirar o Vasco do Maracanã se for para depois você colocar jogo da NFL? Realmente não faz muito sentido na minha cabeça, mas vai ter aí esse jogo da NFL, que eu não sei nem quando vai ser. A manutenção de agosto, que também está programada para acontecer novamente em setembro, também foi planejada para atender às exigências da NFL, que mandará um dos seus jogos internacionais no próximo mês, ou seja, vai ser durante a temporada ainda. Enfim, infelizmente, vai estragar, vai piorar ainda mais, né? Vai destroçar o gramado do Maracanã. Pessoal, trio rubro-negro que estava lesionado deve treinar hoje, quem sabe a totalidade do tempo, com os jogadores que estão tranquilos em relação à lesão, né? Estou falando de Alexandre, Vitão e Nico de la Cruz. O Alexandre tem uma lesão, tem uma tendinite, aliás, na panturrilha. O Vitão tem uma lesão na coxa esquerda. O De La Cruz também tem uma lesão na coxa esquerda. Os três deram um novo passo em processo de recuperação física. Léo Pereira, disponível normalmente para o jogo do domingo, às 4 horas da tarde, contra o Botafogo, 26ª rodada do Brasileiro, porque o Léo Pereira foi uma questão de desgaste, não foi uma questão aí de lesão propriamente dita, podemos dizer assim, pessoal. Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro. As vendas começam amanhã
do que, Pedrão? Aliás, começam hoje, na quarta-feira, melhor dizendo, para o jogo entre Flamengo e Mirassol, que era para ter acontecido no início ainda do Campeonato Brasileiro, quarta rodada do Brasileirão, né, dia 2 de setembro, às 7h30 da noite. Então, torcedor rubro-negro, vá lá, se você tem oportunidade, adquira o ingresso para lotar o Maracanã e o Flamengo conseguir essa vitória. Já para a partida diante da equipe do Botafogo, mais de 50 mil ingressos já foram emitidos, pessoal. Pois é, a expectativa de estádio abarrotado, lotado no Clássico Carioca só não deve estar maior em função da pequenez da torcida do Botafogo, e eles fazem, né, a Polícia Militar, o BEP, enfim, faz um cerco enorme lá para separar as torcidas, por mais que você tenha no Rio de Janeiro essa cultura das duas torcidas. É por isso que eu gosto quando você tem a torcida mista, porque você não tem essa separação e também você diminui, parece contraditório, mas não é. Você diminui a hostilidade entre torcedores. Quando há um grupo de torcedores bem maior do que o outro, você aumenta essa hostilidade porque você diminui a convivência e você entrega um poder na mão de um determinado torcedor de que eu, sabe, tô em maioria. Aí o cara se sente grandão. Entendeu? Pensar que Flamengo e Botafogo, o Flamengo tá sempre em maioria também, né? Porque uma Kombi já dá pro gasto lá para toda a carga do visitante lá, do torcedor alvinegro. Mas enfim, vamos, não é nem van, é uma Kombi daquelas pequenininhas mesmo, porque é isso aí, essa quantidade de torcida que tem o bairro, né? Botafogo é um belo bairro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, o BAP, presidente do Flamengo, processa Pedrinho do Vasco, inclusive cobra indenização, minha galera. Pois é, dirigente vascaíno chamou o rubro-negro de mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita e irresponsável, pessoal. Declarações dadas pelo presidente do Vasco no embarque para o Paraguai, onde a equipe da segunda divisão, a Guiana Palmeirense, iria enfrentar a equipe do Olímpia e acabou vencendo por 4-1. BAP cobra R$40 mil de indenização e pede uma retratação pública de Pedrinho por essas palavras dirigidas a ele, minha galera. Olha aí, rapaz, já pensou o Pedrinho tendo que se retratar publicamente após essas ofensas gratuitas contra o presidente do Flamengo? No documento que o GE teve acesso, foram anexadas matérias de reportagens nas quais Pedrinho acusou o BAP de ser, segundo consta, mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita e irresponsável. A declaração foi dada no dia 19 de agosto, tem quase 10 dias, né? Durante o embarque, como eu disse, para Assunção, pessoal. E ele ainda falou, vou falar da pessoa BAP, zero instituição Flamengo, estou falando do BAP especificadamente. Então ele pessoalizou de vez a questão e é por isso que o BAP está cobrando esse valor de R$40 mil. Eu até pensei nisso na hora, eu falei, porra, o Pedrinho tá chamando de mau caráter. Eu acho assim, se ele chama só de irresponsável, de arrogante, de prepotente, soberbo, de hipócrita, acho até que assim, cara, de repente tá até nos limites. Aí quem vai definir isso aí é juiz, enfim, não sou eu. De repente tá dentro dos limites da liberdade de expressão. Agora, mau caráter, realmente, eu não sei, né? Tem o doutor Natan, né, doutor Natan? Deixa aí nos comentários aí. O que você acha? Tira a camisa do Flamengo, hein, doutor Natan? Faz uma análise sem defender ninguém aí. Quero saber o que você acha que a justiça, né? Um palpite aí, né? Do que a justiça deve acabar fazendo nesse caso do BAP aí. Beleza? Mas o Pedrinho também tem dinheiro para pagar isso aí, né? De repente não vai nem fazer a retratação pública. Só que tem empresa processando o Flamengo, hein, pessoal? Pois é, a Texaco
Processo Flamengo e cobra 1,5 milhão por suposta quebra de exclusividade após acordo do clube com a Lubrax. A empresa também tentou suspender os pagamentos e retirar a marca dos ativos do Flamengo, mas a justiça negou. Os pedidos do caso seguem em julgamento, pessoal. Aguardar as próximas cenas desse capítulo. O Flamengo negocia uma mega parceria com a Live Mode, empresa que é responsável pela Cazé TV, para ampliar a transmissão gratuita de seus jogos para torcedores de fora do Brasil. A iniciativa faz parte do projeto de internacionalização que busca aumentar sua audiência, fortalecer a marca no exterior e gerar novas receitas. A informação é do portal Marketing Esportivo, pessoal. Portanto, Flamengo aí encaminhando, fechando uma grande parceria, um grande negócio aí pela frente, minha galera. Vamos avançando, torcedor rubro-negro. Caio Nóbrega é mais um jogador a deixar as categorias de base do Flamengo. Pois é, o rubro-negro acertou a ida do volante de apenas 19 anos para o Estoril de Portugal. Na negociação, o Flamengo aceitou a liberação do atleta, porém ficou com um percentual sobre uma venda futura, assim como fez em várias outras oportunidades. Foi agora mesmo o menino aí pro Benfica, ao mesmo tempo que tem jogadores das categorias de base do Flamengo deixando o clube, mas calma, porque tem informação importantíssima sobre a Copa Libertadores da América, pessoal. Pois é, meus amigos, no próximo ano de 2027, além do Campeonato Brasileiro ser paralisado, também a Copa Libertadores da América 2027 terá uma pausa durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada aqui no Brasil. A Conmebol divulgou o calendário oficial da competição com a final marcada para o dia 27 de novembro e com essa pausa durante o torneio feminino. Gente, eu não sou contra, veja, eu não sou contra o futebol feminino, eu não sou contra a Copa do Mundo de Futebol Feminino, porém, isso vai representar um enorme prejuízo financeiro para os clubes. Os clubes não terão receita, não terão bilheterias, não terão absolutamente nada e vão ter que aguardar o final da Copa do Mundo Feminina. Pedrão, mas isso também acontece na Copa do Mundo Masculina, isso acontece na Copa do Mundo de Clubes, mas, meus amigos, tem uma grande diferença. Nesses casos, não há nenhuma possibilidade, né, de jogar as equipes, né, porque elas estão envolvidas ali em competições. Agora, nesse caso, você tem equipes femininas envolvidas, não tem equipes masculinas envolvidas. Aí você vai parar o calendário, que já é... Cara, todo ano para o calendário do futebol brasileiro, um negócio impressionante. Daqui a pouco tá parando até para as Olimpíadas, cara. Para a Copa América, aí para a Copa do Mundo de Clubes, aí para a Copa do Mundo, aí para... Toda hora para o calendário do futebol brasileiro, cara. Um negócio assim impressionante, isso só atrapalha, beleza? O Flamengo contrata lateral esquerdo Miguel, joia, tratado como joia rara, de apenas 18 anos de idade, do Operário do Paraná. Jogador assina até julho de 2028 com o rubro-negro e fantasma, como é conhecido lá. O Operário mantém parte dos direitos econômicos do jogador. Enfim, manteve 50, o Flamengo tem 50, a torcer para ele ter uma caminhada igual a do Wesley no Flamengo. Aliás, falando de jogador do Flamengo, o Dinamo de Moscou avança nas negociações para contar com a presença de Gonçalo Plata no seu elenco, e o Flamengo avança concomitantemente a isso na questão do Luiz Henrique, galera. Pois o Flamengo vai... Tudo bem que não vai receber o valor cheio do Gonçalo Plata, mas vai ter um gargalo para investimento, para um outro investimento pesado. Vai sair um jogador de ponta direita, canhoto, e o Flamengo vai buscar um outro canhoto, jogador de ponta direita, que no meu entendimento é um pouco melhor do que o Gonçalo Plata. E, cara, o Gonçalo Plata, às vezes, ele circunda a irresponsabilidade, né? Entra pedante no jogo, como entrou
contra o Cruzeiro no Brasileiro. Libertadores ele joga com a beleza, Copa do Mundo. Agora, quando é Campeonato Brasileiro, ele realmente entra meia bomba. Produtos do Flamengo bem aqui abaixo. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo juntão, Saudações Rubro-Negras.